18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. 6 horas em ponto em Manaus, eu e ela, Karime Leão. Tamo junto, Carlão. Juntos e misturados. Exatamente. Boa noite pra você, sintonizado aqui em 100,7. É isso aí. Um salve especial pra quem nos acompanha nas redes sociais, no @18horas news. Boa noite, gente. Mix. Karime, começamos o programa de hoje aí com uma boa notícia. É bacana mesmo, eu gostei. A queda dos preços dos carros começou. Aí novas tabelas já divulgadas pelas montadoras, mostrando aí os preços mais baixos. Isso após as medidas de incentivo anunciadas pelo governo federal na noite de ontem, hein, Karime? Exatamente, Carlão. Vamos aos números. Oba. O carro mais barato do país, que é o Renault Kwid 2024, está R$10 mil mais barato, gente. E já é vendido por R$58.990. Antes era R$69 mil. Aí já tem uma diferença boa, hein? O Volkswagen reduziu preços do Polo, Virtus, Saveiro e T-Cross em até R$9 mil. A partir de agora, o carro mais barato da Volkswagen, o Polo Track, custa R$74.990, um desconto de R$7.300 em relação ao valor praticado até ontem. Já o Polo 1.0 MPI está R$8 mil mais barato. O Jeep Renegade, é isso? Renegade está com desconto de R$19 mil, gente. Um bom desconto depois das medidas anunciadas pelo governo federal. Já escolheu o seu, Karime Leão? Por enquanto, tô só apreciando. Na volta eu passo. Olha aí, quem esperou pra comprar se deu bem. Agora quem não esperou também, né, ficou meio chateado aí. Mas, bem aí, ainda dá tempo aí. Saiu ganhando se você esperou. Vale lembrar que esses descontos variam de modelo para modelo, de montadora para montadora, é claro, né? Isso é válido para carros que custavam até R$120 mil, 6 e 2. 18 horas. Agora nós vamos conferir os destaques do programa 18 horas de hoje. O governo do Amazonas entrega para o governo federal propostas sobre a Zona Franca de Manaus na reforma tributária. E empresários do Amazonas também entregaram para o grupo da reforma tributária soluções para a Zona Franca de Manaus. Flutuantes irregulares devem ser retirados da orla do Tarumã Sul, na zona oeste de Manaus. O Amazonas fechou 2022 como o estado com maior taxa de crimes violentos letais intencionais em 2022. Para 6 horas e 3 minutos, juntos no melhor Mix do Brasil, dando sequência na melhor programação de Manaus. Vamos juntos até às 7 com mais uma edição do 18 horas, os destaques do dia para você aqui no melhor Mix do Brasil. Terça-feira, 6 de junho de 2023, no ar. 18 horas. Olha só, hein, a bagunça, né? Realmente, quando você vem chegando, você vê ali no Rio a zorra que tá os flutuantes ilegais em Manaus, e eles estão já com os dias contados. O prefeito Davi Almeida anunciou que vai retirar cerca de 900 flutuantes que estão irregulares na orla do Tarumã Sul, na zona oeste da cidade. Gente, Karime. 900 é muito número, tá né? Lotado lá. Pois é, como você falou, a gente já vira assim, já vê, né, aquilo tudo. Esses flutuantes transformaram a área numa verdadeira cidade flutuante, com muita poluição visual, sonora e o pior, dejetos humanos. Bom, o prefeito apresentou o plano de ação de retirada dos flutuantes irregulares na noite dessa segunda-feira, durante a abertura da segunda edição da Mostra Sustentável. Olha só, o repórter Rodrigo Soares acompanhou o evento e traz agora os detalhes desse plano para limpar a área do Tarumã Sul. Vamos conferir. O prefeito de Manaus, Davi Almeida, anunciou nesta segunda-feira que 900 flutuantes irregulares serão retirados da orla do rio Tarumã Sul, afluente do Rio Negro, na zona oeste de Manaus. Davi Almeida disse que a retirada cumpre uma decisão judicial e que os flutuantes causam degradação ambiental. O prefeito declarou que fará a apresentação de um plano de ação para remover as estruturas do local e que, primeiramente, os proprietários serão notificados. Se nós não tomarmos uma atitude hoje, com mais de 900 flutuantes que consomem a
alimentos, jogam dejetos naquele igarapé, estaremos sendo a geração que cruzou os braços para que aquele igarapé, um dos melhores, maiores mananciais da nossa cidade, pudesse ser extinto. Mas todos vão ter que se legalizar, e aqueles que não estiverem legalizados, os troços, nós vamos remover para poder continuar dando vida ao igarapé do Tarumã. Alguém tinha que fazer isso, alguém tinha que tomar uma atitude. Existe uma decisão judicial, nós entramos para poder cumprir essa decisão judicial. A ação foi anunciada durante a segunda edição da Mostra Sustentável Manaus Verde. Esse evento tem o objetivo de divulgar ações voltadas para a sustentabilidade ambiental na capital amazonense. Atualmente já existe uma decisão judicial sobre o projeto de despoluição dos rios em atuação conjunta entre Prefeitura de Manaus e Governo do Amazonas para melhorar o odor existente, abrigar vida aquática e, principalmente, a volta da população às suas margens por meio também da recuperação ambiental e paisagística do seu entorno. Estamos na Semana do Meio Ambiente e várias ações sustentáveis para preservar nossa natureza estão sendo realizadas, como explica o secretário municipal de Meio Ambiente, Antônio Stroski. Este evento é uma demonstração de um conjunto de compromissos e está inserido no Junho Verde, que foi instituído formalmente no calendário oficial da Prefeitura Municipal de Manaus. Muito obrigado a todos pela presença e vamos aproveitar este evento, divulgar e convidar seus amigos, parentes e tudo mais para se fazer presente. Segundo o titular da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Eduardo Taveira, 60% da população do Amazonas vive na cidade de Manaus. Por isso, as políticas públicas ambientais estão sendo formuladas de forma integrada. A Prefeitura ela é secretária executiva do Comitê de Resíduos Sólidos, é um grupo que reúne Estado, catadores, para definir essas estruturas de atuação. Essa articulação, de fato, ela não existia, você via a Prefeitura indo para um lado, o governo indo para o outro. E a outra, de maneira prática, é essa conscientização global de que as políticas públicas elas têm que fortalecer e entregar de maneira positiva resultados práticos para a vida das pessoas. Então, conservação de recursos hídricos é importante para ter água para todo mundo, para ter segurança para as pessoas, conforto climático. Então, tudo isso diz respeito a gente. A Amostra Sustentável Manaus Verde acontece no Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques, na Avenida Constantino Neri, bairro Flores, Zona Centro-Oeste. O evento iniciou nesta segunda-feira e segue até quarta-feira. As inscrições podem ser realizadas através do site simpla.com.br. Rodrigo Soares para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Gente, essa área do Tarumã Sul é muito bonita, é uma paisagem maravilhosa, mas está sendo comprometida com essa invasão dos flutuantes ilegais. Um verdadeiro absurdo, gente, é praticamente uma cidade flutuante que a gente está lá, porque a cada dia surge um novo flutuante, tanto que em pouco tempo houve essa explosão e hoje temos quase 1.000 flutuantes que recebem milhares de clientes, principalmente nos finais de semana, né, Carlão? Karime, que nem eu falei, eu cheguei de Manaus voando, eu fiquei assustado, sim, porque realmente cresceu e muito. E se continuar, se não tiver aí uma ação que nem essa daí que o prefeito pretende fazer, vai realmente ficar pior ainda e com pouco tempo. E guardada as devidas proporções, essa situação do Tarumã é um quadro muito parecido aí com a cidade flutuantes que existia em Manaus na década de 70, aqui na orla central da cidade. Além de poluir, a orla deixava a cidade mais feia. Era uma verdadeira favela flutuante, uma coisa realmente horrorosa, como você falou, Karime. E ainda a criminalidade ia toda para lá, né? Era complicado. É crescimento desordenado, né? Bom, essa ação da prefeitura agora de retirar esses 900 flutuantes ilegais deve ser aplaudida por todos. Um ato até de coragem do prefeito, uma ação de quem quer realmente preservar aquela belíssima área do Tarumã. Os flutuantes devem existir sim, mas de forma ordenada, cumprindo todos os requisitos legais e atendendo a todas as exigências ambientais, claro. E a quantidade, né, Karime, deve ser menor, né, do que 900. Certeza. Isso é um absurdo realmente, é tudo muito junto ali. Nada justifica 900 flutuantes no Tarumã. Isso não é bom, é claro, para a cidade e nem muito menos para o turismo. Parabéns aí mais uma vez ao prefeito por essa decisão de retirar os flutuantes ilegais
do Tarumã e sucesso nessa ação. 6h10, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha só, e agora nós vamos falar de segurança pública. É que o Amazonas, mais uma vez, foi o estado que apresentou a maior taxa de crimes violentos, letais, intencionais em 2022, Karime. Exatamente, Carlão. Foram 1.432 assassinatos no ano passado, que dá uma taxa de 33 mortes para cada 100 mil habitantes. Gente, uma taxa muito acima da média nacional, que foi de 19 mortes para cada 100 mil habitantes em 2022. Isso mesmo. Enquanto a média nacional de todo o Brasil é de 19 assassinatos para cada grupo de 100 mil habitantes, aqui no Amazonas, essa taxa sobe para 33 homicídios para cada 100 mil habitantes. E o repórter André Meirelles tem mais informações sobre esses dados divulgados pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Vamos conferir. O Amazonas registrou a maior taxa de crimes violentos letais intencionais no ano passado. De acordo com um relatório do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, a taxa de mortes por 100 mil habitantes dos estados que compõem a Amazônia Legal chegou a 26,7, índice superior à média nacional, de 19 mortes a cada 100 mil habitantes no mesmo período. Os dados apontam ainda que a região da Amazônia possui índices de vítimas de homicídios dolosos desde 2012 mais elevados do que a média nacional. Em 2022, mais de 8 mil pessoas foram assassinadas na região. Já nos demais estados, o índice foi de 17,7. Assim, os homicídios dolosos, latrocínios e lesões corporais seguidas de mortes na Amazônia é 50,8%, maior em relação aos índices apresentados pelas outras federações. Para o especialista em segurança pública Walter Cruz, os crimes estão relacionados com o tráfico de drogas e organizações criminosas que vem crescendo a cada ano na região. A questão da ascensão das facções na Amazônia é uma questão que hoje está preocupando a todos. E quando nós vemos exatamente os dados estarem aumentando, estarem progredindo, é porque vemos que esses grupos estão realmente se enraizando e mostrando de maneira violenta que o tráfico é o grande problema da Amazônia. Eu vejo que o nosso grande problema é um plano mais estruturado, um plano de segurança em que possa fazer com que o crime seja enfrentado não só na cidade de Manaus, como nos municípios do interior, principalmente naqueles das calhas onde a droga, que notadamente vem do eixo Peru-Colômbia, vem para Manaus e daqui vai para a distribuição. A região da Amazônia Legal, apesar do extenso território, possui poucos delegados para investigar os crimes que ocorrem na região. Por isso, conforme Walter Cruz, a violência e a taxa de criminalidade podem diminuir com a integração dos órgãos governamentais do país. Há necessidade de uma integração maior entre os órgãos federais, estaduais e municipais. E a necessidade também, para que esse enfrentamento seja válido, dispomos das ferramentas que hoje todas as polícias modernas dispõem: tecnologia, treinamento, inteligência e integração. Eu acho que essas 4 ferramentas são muito importantes para que a gente possa reduzir os crimes na Amazônia. E é necessário que as Forças Armadas possam estar realmente irmanadas com as forças estaduais para enfrentar esses crimes que hoje estão assolando o nosso estado e a nossa Amazônia. A região da Amazônia Legal também apresenta a maior taxa de mortes provocadas por policiais em relação a outros estados do país. Em 2021, 1.057 pessoas foram mortas por policiais militares e civis, taxa que corresponde a 3,6 mortes a cada grupo de 100 mil habitantes. No restante do país, a taxa foi de 2.800 mortes por 100 mil habitantes. Segundo o Fórum de Segurança, enquanto as mortes pelas polícias aumentaram 5,1% nos estados da Amazônia entre os anos de 2018 e 2021, o restante dos estados houve uma redução de 4,2%. André Meirelles para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. A questão é muito grave, a questão
da Segurança Pública do Estado do Amazonas. Escuta mais essa. O promotor constatou precariedades de pessoal e de infraestrutura na Segurança Pública do Estado do Amazonas. O Ministério Público do Amazonas constatou a necessidade de recomposição do efetivo policial, civil, militar e a precariedade nos prédios de companhias interativas comunitárias, no Instituto de Criminalística, nas inspeções em unidades que integram a estrutura da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Estado do Amazonas. É assim que está a nossa segurança, gente, precária. E esses números que a gente acabou de acompanhar na reportagem de André Meirelles, esses números que colocam o Amazonas no topo do ranking da violência no país, é a consolidação de que o Amazonas vive no dia a dia, no que a gente convive, o que a gente vive no dia a dia é isso, é insegurança, é medo de sair de casa, é não saber como que vai voltar. A gente vive uma explosão de violência, estamos à mercê da criminalidade. Temos uma rotina de assassinatos, execuções, latrocínios, roubos, assaltos, estupro, ou seja, todo tipo de violência, e não é só aqui em Manaus, viu, Carlão? A gente acompanhou aí que Sim. Essa violência, essa criminalidade é em todo o estado, no interior, inclusive. Karime, o Amazonas, que até pouco tempo era um estado, digamos, pacato, né? Um estado tranquilo, com índices de violência abaixo da média nacional, passou agora a ser o líder em criminalidade. Tanta coisa para ele ser líder, foi logo aí. Isso é um resultado da falta de uma política eficaz no combate às facções criminosas que hoje dominam aqui o estado, em Karime. É fato, né, Carlão? Hoje as facções criminosas dominam o estado. O nosso, como eu falei há pouco, o sistema todo de segurança pública está sucateado. E, além disso, não há um plano, uma estratégia. A gente escutou especialista em segurança pública na reportagem, o coronel Walter Cruz. Não há uma estratégia para frear essa violência, o plano de ação. Uma violência que, em grande parte, é promovida pelas facções, como a gente falou. Não temos um serviço de inteligência, com isso as facções dominam os territórios onde até mesmo a polícia tem dificuldade de entrar. Uma situação vergonhosa e preocupante para todos. Como você falou, Carlão, tanta coisa para a gente ser líder, estamos sendo líder num dos piores itens, que é a segurança pública, que é a violência, perdão. 6h17, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, hein? Agora o assunto é a economia, que o governo do Amazonas, ele entregou ao governo federal a proposta para a Zona Franca de Manaus na reforma tributária. O Amazonas propôs isenção para as empresas locais no novo tributo federal sobre o consumo, para compensar os atuais benefícios federais de PIS, COFINS e parte dos tributos estaduais de ICMS. A repórter Odiné Araújo tem mais detalhes, vamos acompanhar. O secretário de Fazenda do Amazonas, Alex Del Giglio, concedeu entrevista ao jornal Folha de São Paulo para falar sobre as propostas apresentadas pelo governo do Amazonas ao governo federal para manter a competitividade da Zona Franca de Manaus, fomentar atividades ligadas à bioeconomia e turismo, além de preservar a arrecadação do estado. O 18 Horas tentou ouvir o secretário da Cefaz sobre essas propostas, mas embora ele tenha dado entrevista para a imprensa paulista sobre o assunto, disse que só deve falar depois que o grupo de trabalho da reforma apresentar as diretrizes em Brasília. Na entrevista que concedeu ao jornal Folha de São Paulo, o secretário de Fazenda do Amazonas disse que o governo do estado propôs isenção do novo tributo federal sobre o consumo para as empresas locais para compensar os atuais benefícios federais de PIS, COFINS e parte dos impostos estaduais de ICMS. A outra parte do ICMS seria compensada por meio de crédito presumido aplicado ao novo imposto estadual municipal sobre consumo, ficando ainda pendente a questão do IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados. A sugestão do Estado, ainda conforme a entrevista do secretário da Cefaz à imprensa de São Paulo, é usar outro tributo criado pela reforma, o imposto seletivo, para taxar cerca de 400 itens que representam a maior parte da produção na Zona Franca de Manaus.
Os produtos dessa lista pagariam esse imposto somente quando importados ou produzidos em outras regiões do Brasil. Atualmente, segundo a reportagem, por causa do IPI mais alto em outros locais, Manaus concentra 98% da produção de motocicletas e também a quase totalidade da fabricação de produtos como televisores e aparelhos de ar-condicionado. Outra proposta do governo do Amazonas, segundo a reportagem da Folha, é criar um fundo específico de desenvolvimento regional para que o Amazonas possa ter outras matrizes de desenvolvimento e assim garantir a preservação da região após o fim dos benefícios para o polo industrial previstos para acabarem em 2073. Para o economista Serafim Corrêa, a solução do governo não pode se limitar a pensar somente em incentivos fiscais. Creio que o governo do estado deve ter uma preocupação muito grande, porque dar a solução para o incentivo é uma coisa, agora tem que dar a solução também para a arrecadação do estado. Ela não pode cair a um ponto de o estado se inviabilizar. Creio que essa é uma preocupação que deve estar presente de parte a parte, porque sem arrecadação no estado, a máquina para e a máquina parando, tudo fica pior. Além disso, segundo a imprensa paulista, o governo do Amazonas está preocupado com o fim da tributação no local da produção e sua transferência para o local de consumo do produto, que é o princípio do destino dos novos impostos. Nesse caso, o Amazonas defende que se aplique um modelo híbrido para que a parte do imposto cobrado no destino volte para os cofres do estado. Sobre a proposta feita pelo Centro de Cidadania Fiscal de desenvolver benefício fiscal às indústrias da Zona Franca via cashback, o secretário de Fazenda do Amazonas disse à Folha que é teoricamente boa, mas de difícil aplicação. Já para o economista Serafim Corrêa, o cashback seria uma solução viável. Para a Zona Franca, nós temos duas alternativas. Uma é nós termos alíquotas diferenciadas para tudo aquilo que for produzido na Zona Franca, obviamente que uma alíquota menor, e a outra possibilidade é a devolução em dinheiro. Só que aí desdobra aqueles que defendem a devolução do dinheiro para a empresa e a devolução do dinheiro para o consumidor. Esse é um debate que está começando, nós temos que ter todas as cautelas, temos que fazer principalmente conta. Alex Deudiglio vai se reunir com representantes do Centro de Cidadania Fiscal nessa semana ainda para discutir essa questão do cashback. A reforma tributária prevê acabar com 5 impostos sobre o consumo que geram benefícios para a Zona Franca de Manaus e criar 3 novos tributos. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Para 6 horas e 22 minutos e ainda sobre essa questão Zona Franca na reforma tributária, empresários do Amazonas também apresentaram soluções para a Zona Franca de Manaus nessa questão aí, né, que tá tão complicada, né, Karime, que é a reforma tributária. E muito preocupante pra gente aqui do Amazonas, afinal de contas, fala e vai mexer na Zona Franca de Manaus. E nesse documento, Carlão, os empresários destacam alguns pontos principais, tá? Entre eles, um processo de transição do imposto atual, que é o IPI, e o novo imposto que vai ser criado, chamado IVA, que é o Imposto sobre Valor Agregado, além da criação de um fundo constitucional para a bioeconomia. Vamos chamar mais uma vez a repórter Odinei Araújo, que está acompanhando todo esse assunto e traz mais detalhes pra gente. O Centro da Indústria do Estado do Amazonas, CIEAM, e a Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares, Abraciclo, entregaram ao Grupo de Trabalho da Reforma Tributária um relatório com propostas para as empresas do Polo Industrial de Manaus dentro da nova legislação. O texto destaca 3 pontos principais: transição do IPI no prazo constitucional da Zona Franca de Manaus, tratamento diferenciado no novo IVA, que é o Imposto sobre Valor Agregado, e a criação de um fundo constitucional para a bioeconomia. Além de defender a manutenção de um tratamento tributário diferencial, os empresários apresentaram um projeto propondo a criação de um fundo constitucional da bioeconomia, chamado de FMI da Amazônia. Essas informações são do jornal Correio Brasiliense. O Polo Industrial de Manaus é beneficiado com incentivos fiscais baseados em 4 impostos
impostos que serão extintos com a reforma tributária. São eles os tributos federais PIS, COFINS e IPI e o imposto estadual ICMS. No documento de contribuições aos debates da reforma tributária, o CIEAM, a Abraciclo e outras entidades empresariais consideram 3 pontos como os mais importantes. O primeiro é justamente a manutenção do IPI até 2073 para produtos com projetos aprovados e a serem aprovados e que são fabricados aqui na Zona Franca de Manaus. Também um tratamento tributário favorecido para a Zona Franca de Manaus sobre os impostos de bens e serviços, como IBS e CBS, com isenções, créditos presumidos e reduções de base de cálculo, isoladamente ou combinados, o que melhor se adaptar ao modelo a ser adotado. No documento, os empresários também propõem a criação de um fundo constitucional da bioeconomia, fundamental para manter e aumentar a capacidade dos investimentos no desenvolvimento sustentável de produtos a partir de bioativos da floresta. Segundo o CIEAM, os empresários do Amazonas estão convictos de que o aproveitamento sustentável da biodiversidade na ação de riqueza elevará o Amazonas a um outro patamar nas relações globais. O fundo seria uma alternativa para manter competitividade do polo industrial de Manaus e complementar a diversificação do modelo. Ainda conforme os empresários, a Zona Franca de Manaus é um programa previsto na Constituição Federal e que gera 500 mil empregos entre diretos, indiretos e induzidos. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Vamos seguir falando sobre reforma tributária com o nosso correspondente em Brasília, jornalista Carlos Eduardo Matos. Cadu, muito boa noite, Cadu. O grupo de trabalho da Câmara dos Deputados, eu sei que apresentou hoje o relatório final da reforma tributária. E a pergunta de milhões é, como é que ficou a Zona Franca de Manaus, né, Carlão? A pergunta de milhões. Boa noite, Cadu. Conta pra gente. Boa noite, Karine. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Eu falo ao vivo da Câmara dos Deputados, onde ainda acontece, Karine, a reunião do grupo de trabalho da reforma tributária. O relator da reforma, o deputado Aguinaldo Ribeiro, ele leu agora há pouco o relatório de 92 páginas com todas as diretrizes que vão nortear o texto que vai ser votado no plenário. A previsão, Karine, é que a reforma tributária comece a ser votada na Câmara, no plenário da Câmara, na primeira semana de julho. Então, respondendo a sua pergunta, Karine, a Zona Franca de Manaus ficou em situação confortável, viu? O relator preferiu não mexer no que está previsto na Constituição Federal, que são os incentivos fiscais mantidos até 2073. Maravilha. E deixar mais lá para frente a discussão aprofundada de uma maneira, de forma a alinhar a Zona Franca de Manaus a essa reforma tributária. Ou seja, deixaram para depois a discussão, mantiveram o que já está. Então a Zona Franca não vai ser tocada por enquanto nesta reforma. Possíveis perdas das indústrias pós-reforma, que isso deve acontecer em alguns momentos, eu acredito que com certeza em algum momento desse processo de simplificação tributária vai haver perdas, né? Então essas perdas serão compensadas por uma espécie de fundo especial, Karine. Inclusive a reforma tributária adota um fundo de desenvolvimento regional para todo o país, a fim de tentar reduzir as desigualdades sociais, mas é diferente do que vai ser implementado para a Zona Franca de Manaus. Estão falando em um fundo excepcional, né, para atender o que é excepcional, que é a Zona Franca de Manaus. Agora, Karine, a reforma não é boa para os estados, viu? Inclusive para o Amazonas. A reforma prevê que o imposto vai para o destino e não para a origem, como sempre foi. A intenção do governo seria acabar com a guerra fiscal entre os estados e também com aquela velha disputa pelas grandes fábricas, né? Sempre que surge um novo investimento internacional, aí vem alguns estados aí oferecendo incentivos fiscais daqui, incentivos dali, e acaba que a grande empresa escolhe pelo modelo mais atrativo, né? E essa mudança afeta o estado do Amazonas, cara. E meu governador Wilson Lima falou quando esteve aqui em Brasília que 45% do ICMS arrecadado vem da indústria.
Então há o sério risco que esse percentual caia e muito, e com isso pode afetar sim investimentos em educação, saúde, transporte, segurança, por aí vai. Então eu conversei agora há pouco com o deputado Sidney Leite, que é membro, né, do grupo de trabalho, que fez uma avaliação sobre o relatório da reforma tributária que foi apresentado agora há pouco. Para ele, nós saímos vitoriosos, mas a questão do Estado, da arrecadação dos impostos estaduais, é uma batalha que está só começando. Então vamos ouvir Sidney Leite. Com certeza é um grande passo. Isso é demonstração do nosso esforço no sentido de garantir as vantagens comparativas do modelo do polo industrial da Zona Franca de Manaus. Esse é um texto que traz as diretrizes do que será trabalhado. Esse texto definitivo da proposta da reforma tributária, tanto no que diz respeito à PEC quanto à lei complementar. Agora, nós vamos trabalhar nesse sentido, dialogando tanto com o governo federal quanto o setor produtivo. Óbvio que o que estará e deverá estar contemplado garanta não só as empresas instaladas, mas que a gente possa atrair novas empresas para o polo, expandindo, se possível, o número de empresas instaladas na Zona Franca de Manaus. Quanto à questão da receita do Estado, com a mudança da tributação no destino, eu entendo que se faz necessário que o governo do Estado apresente uma proposta, tanto para que a gente possa, eu, o deputado Saulo, o deputado Adail, defender aqui no seio do grupo de trabalho. E com isso, buscar manter a receita do Estado, mesmo sabendo que haverá um fundo de compensação. 18 horas. A gente acompanhou a explicação do deputado federal e membro do grupo de trabalho da reforma tributária na Câmara, Sidney Leite. Cadu. Karime, em linhas gerais, a reforma tributária prevê o IVA dual, ou seja, um imposto único para impostos federais e outro imposto único para impostos estaduais e municipais, ou seja, aquela sopinha de letrinhas, né, que a gente está acostumado, será resumida aí em apenas 2 impostos. E vai ter também o imposto seletivo, que ele é voltado para produtos, para o consumo de produtos agressivos à saúde e ao meio ambiente, como cigarros, bebidas alcoólicas, enfim, outros pontos aí. O relator, o deputado Aguinaldo Ribeiro, também disse que não vai haver aumento de impostos para a população, para a cesta básica, né? E também vai haver um tratamento diferenciado para todos esses itens. O objetivo é não mexer com o setor rural, né? Então, a gente estava preocupado de que, com o possível aumento de impostos, poderia diminuir a margem de lucro do produtor rural, aumentar os custos e isso afetar o preço das frutas, das verduras, dos alimentos nos supermercados. Mas o relator, ele fez essa garantia que os itens da cesta básica não serão mexidos e vai haver um tratamento diferenciado para os itens da cesta básica. Então, por enquanto, a reforma tributária não vai mexer na alimentação da população brasileira. Agora, Karime, o setor de serviços vai ser onerado, viu? Péssima notícia para milhares de empresas do Amazonas, prestadoras de serviço que aguardavam aí com bastante angústia pelo anúncio de como seria essa reforma, né? E o governo revelou aí, alega que a baixa tributação sobre serviços vem gerando insegurança jurídica e também injustiça tributária. Por isso, os tributos sobre os serviços vão ser reajustados e, claro, seremos nós que vamos pagar, né? Nós, consumidores, né? O prestador de serviço, ele nada menos que vai repassar esse aumento de impostos para nós, consumidores. Tem vários outros temas que serão abordados aí ao longo dos dias, né? Essa apresentação foi só o relatório e são as diretrizes principais que vão nortear a reforma tributária. Tem muito chão pela frente até julho, né? Quando vai ser votada, o primeiro passo, né? Vai ser votada essa reforma tributária. Karime, Carlão. Vamos aguardar, né, Cadu? Vamos aguardar que o melhor Vamos vença, aguardar, com pipoca e guaraná. Eita. Cadu, olha só, para a felicidade geral aí da nação, o Desenrola Brasil, que é, né, um programa de renegociação de dívidas até R$5 mil, vai começar a valer em julho. Confere, Cadu.
Confere, Carlão, esse tempo aí é o que o governo vai tentar usar para finalizar o escopo desse programa, que ainda está um pouco capenga, viu, Carlão? O Ministério da Fazenda ainda não conseguiu firmar todas as parcerias com os bancos, instituições financeiras, e também ainda não concluiu a plataforma digital onde vai transacionar essas operações de renegociação, porque o negócio vai ser um pouco diferente, viu, Carlão? O Desenrola ele deve, aí, pelos cálculos do governo, beneficiar 30 milhões de pessoas. Então são famílias com renda familiar de até 2 salários mínimos, que estão devendo aí até 5 mil reais no comércio, né? E também esse programa vai ajudar pessoas que estão em dívidas nos bancos. Então vai funcionar assim, Carlão, por isso que eu estou dizendo que vai ser diferente. Sim. O programa vai funcionar como um leilão. As empresas credoras, elas vão dar um maior desconto possível, elas vão dar lances de maiores descontos. E em troca, se demete ali, se bater o martelinho, se a negociação acontecer, essa empresa credora vai ter o incentivo do Tesouro Nacional. Confuso, né, Carlão? Parece... Eu nunca vi esse tipo de estratégia, não. Nunca vi. Eu desconheço. Para mim, o cara chega no banco... olha, quero renegociar, e o cara fala isso, só tenho juros tanto, eu não vou tirar esses juros aqui, depois você colocar uma taxinha ali e resolve. Agora não, isso aqui agora é por meio de lance. A empresa credora, ela vai jogar, quanto mais um desconto, melhor ela vai ter incentivo, e se demete, se rolar, ela vai ter um incentivo do Tesouro Nacional. Quanto maior, ou seja, resumo disso aí, quanto melhor a facilidade ao devedor, maior vai ser o incentivo. Então, vamos aguardar também, porque até junho é mais um programa que faz parte do pacote de bondades, né, da agenda positiva do atual governo, para tentar sair daquela bronca que foi, dessa onda negativa que tem sido essas derrotas no Congresso Nacional. Então, o governo acabou empurrando para frente esse programa Desenrola, que a Karime estava esperando ansiosamente por esse programa, né? Então tiraram da gaveta ele mal feito, capenga, e botaram para lançar por meio de medida provisória. Então, se é medida provisória, claro, já está valendo. Porém, ele só vai começar em julho. Significa que essa medida provisória é o start do projeto, não significa que começou. Então vai contar, pelo menos até agora, com o Banco do Brasil. A Caixa ainda não se pronunciou se vai aderir a esse programa. Carlão e Karime. Cadu, e foi promessa de campanha esse programa Desenrola Brasil do então candidato Lula, mas até agora, sei lá, não desenrolou. Não desenrolou, não estou confiando ainda muito. Enrolado. Não estou contemplada, acredito eu. Mas enfim, vamos seguir aqui, Cadu nosso. Para encerrar, o Supremo Tribunal Federal voltou atrás, como dizem, e rejeitou a denúncia de corrupção contra o presidente da Câmara, Arthur Lira. Explica pra gente o que isso significa, Cadu. Importante a gente frisar, Karime, que esse arquivamento é com relação a um caso de 2012, viu? Não tem nada a ver com esse novo escândalo aí que aconteceu na semana passada, em que a Polícia Federal prendeu um assessor que estava em casa aqui em Brasília, com um cofre cheio de dinheiro. Não tem nada a ver com esse caso. Inclusive, esse caso foi amplamente abordado na mídia. O Fantástico da TV Globo abordou com bastante profundidade isso. Na época, em 2012, outro assessor foi preso com uma mochila cheia de dinheiro, ele tentando pegar um voo para Alagoas, e a passagem havia sido paga pelo então deputado federal Arthur Lira, né? Ele era líder do PP na época. Então ele disse que desconheceu a origem do dinheiro, enfim. Então a defesa entrou com um argumento, e o STF acolheu o pedido para torná-lo réu. O STF acolheu o pedido da Procuradoria-Geral da República para torná-lo réu. Então desde essa época, esse processo estava tramitando, e agora a mudança de entendimento aconteceu agora, em abril, com a própria PGR, a Procuradoria-Geral da República, que se manifestou pelo arquivamento. E hoje o STF bateu o martelo, decidiu também pelo arquivamento. O relator André Mendonça, ele apresentou esse parecer, e outros ministros do STF seguiram com o voto do relator. Então o atual presidente da Câmara, ele segue incólume com esse processo. Ele inclusive ele divulgou nas redes sociais
afirmando que recebe essa notícia com bastante serenidade e, claro, mas não é o fim para isso, né? Existem outros escândalos. Ao todo, são 4 processos que o deputado Arthur Lira responde criminalmente no STF, né? Então, isso mais parece, Karime, uma resposta, né, do Poder Judiciário, faz parte do jogo político que envolve os 3 poderes, né? Ele é presidente da Câmara, a gente sabe que ele vem fazendo uma campanha de rivalidade com o governo federal, logo agora em que o Congresso Nacional vem fazendo uma campanha contra o governo, vem trabalhando contra as pautas do governo, a Polícia Federal resolve atuar para atacar Arthur Lira. É o jogo político. Alguns diriam que está tudo combinado, né, entre as autoridades federais e o próprio governo. Até a Polícia Federal poderia ter agido a mando do governo, mas faz parte do jogo. Então, Arthur Lira está sendo mais uma vez alvo e tudo indica que seja uma mensagem do governo para que ele possa se realinhar com o presidente Lula. Isso parece uma vitória, Carlão e Karime? Parece, mas não é tudo, porque existem outros processos que estão em andamento, que são muito mais sérios, que podem comprometer o presidente Arthur Lira. Ok, muito obrigada pelas informações, Cadu. Boa noite, bom trabalho. Tchau, tchau. Valeu, gente. Um abraço. Tchau, tchau. 6h40, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Daqui a pouco aqui no 18 horas, não houve acordo entre o Sindicato dos Trabalhadores em Educação e o governo do Amazonas. Você vai entender daqui a pouco. Mix. 6h40. Vamos aí com tempo e temperatura para amanhã. Amanhã, quarta-feira. Karime Leão. Previsão do tempo. E a previsão para amanhã é de sol e aumento de nuvens de manhã com pancadas de chuva à tarde e à noite, segundo informações do Climatempo. A mínima prevista é de 24 graus, a máxima pode chegar a 31 graus. As chances de chuva são de 67% e a umidade relativa do ar fica entre 63% e 97%. Mix. Olha só, o Rio Negro subiu mais 2 centímetros de ontem para hoje, elevando a marca no Porto de Manaus para 28 metros e 23 centímetros acima do nível do mar. 18 horas. Olha só, hein? Não houve acordo entre o Sindicato dos Trabalhadores em Educação e o governo do Amazonas na audiência de conciliação realizada ontem no Tribunal de Justiça. Isso porque o percentual de reajuste que o Estado aceita pagar é de 8% e não mais de 15,19%. Exato, Carlão. E o sindicato que representa os profissionais da educação anunciou inclusive o fim da greve, mas que seguiriam em estado de greve. Isso significa que aguardam que o governo cumpra a parte dele nessas negociações. O fato é que ainda continua um impasse e o repórter André Meirelles está aqui ao vivo com a gente. Tem mais informações a respeito desse assunto. Muito boa noite, André. Então, segue sem acordo, não é isso? Exatamente. Muito boa noite, Karime, Carlão, todos que nos acompanham. Conforme o Sintean, não houve acordo sobre esse percentual de reajuste salarial entre o sindicato e o governo do estado na audiência de conciliação que aconteceu ontem. Segundo a presidente do sindicato, Ana Cristina Rodrigues, uma segunda audiência, ou seja, uma segunda reunião foi marcada somente para a próxima semana. E lá vão tratar especificamente sobre esse único quesito que faltou aí para o reajuste da porcentagem. A proposta então apresentada para a categoria foi a seguinte, vamos acompanhar desde o começo. A primeira tentativa ocorrida após ter anunciado toda a greve e anunciar a greve, os profissionais de educação então foram ali na Alean e aí finalmente o governo atendeu ali a categoria e fez uma primeira tentativa de negociação que foi no dia 18 de maio e lá foi oferecido 8%, só que a categoria não aceitou porque eles queriam reajuste de 25%. E houve uma segunda negociação que ocorreu no dia 29 de maio, aí foi oferecido 14%, mas esses 14% o governo queria parcelar, sendo 8% imediatamente e 6% em julho de 2024, mas também não aceitaram aí a categoria, juntamente com o Sintean, não aceitaram aí essa negociação. E o governo do estado bateu o martelo no dia 31 de maio e determinou
a última oferta, fez uma última oferta, que seria 15,19%, também parcelados, começando com 8% e o restante aí, os 3% em outubro e 4,19% em maio de 2024. Aí, para decidir, para definir tudo, teve essa reunião ontem, durante a audiência, lá os representantes do governo retrocedeu, não, a gente não tem essa informação, retrocedeu e voltou para a primeira oferta, ou seja, ontem não houve acordo porque os representantes do governo falaram que a proposta eram apenas 8%. 8%. Exato, porque ele fez essa proposta de 15 e alguma coisa por cento, né? 15,19%. O sindicato foi votar em assembleia se aceitava ou não, né, André? Conforme você falou. Eles foram lá, votar se aceitava ou não. No dia seguinte, o governo convocou a coletiva e falou que iria fechar em 8%. Então, o governo anunciou 8%, o sindicato foi ainda analisar os 15% que ele havia dito antes, não atualizaram. Daí, quando foram sentar, como você falou, agora para negociação, viram que era apenas 8% e não mais aqueles 15,19%. Daí, continua o impasse, né? Exatamente. Foi aí que não teve acordo nenhum na reunião de ontem e o Sintean chegou a aprovar o estado de greve na última sexta-feira e fez com que os 100% dos professores voltassem às salas de aula desde ontem, né? E uma segunda audiência foi marcada para a próxima semana. Com isso, o sindicato anunciou esse estado de greve, ou seja, a greve poderia ser retomada a qualquer momento. Mas por que não vai ser retomada a qualquer momento? Porque na reunião mediada pela desembargadora Joana Meirelles, ela pediu que o sindicato se abstenha, né, de realizar qualquer agenda para a próxima, até que seja realizada essa próxima reunião. E que foi aceita, inclusive, pela presidente do Sintean, que a gente vai ouvir agora a fala dela, que é a Ana Cristina. Vamos acompanhar. Hoje nós tivemos uma audiência de conciliação com o Estado através da desembargadora Joana Meirelles. Não concordamos com o percentual de 8%, isso não é ponto pacífico. As demais pautas, sim, são ponto pacífico. O que nós queremos é que a mesa retorne e que seja retomado o percentual de 15,19%, que nós já havíamos, inclusive, levado para a categoria e foi aprovado em assembleia. Diante do impasse, a desembargadora firmou um compromisso de uma nova audiência para a semana que vem, onde o Estado poderá se pronunciar em relação a esse pedido e a essa colocação feita pelo Sintean. Estaremos também, por esse momento, suspendendo as nossas ações futuras em relação ao nosso plano de ações, plano de lutas, na verdade, que fizemos, enquanto não houver a próxima audiência. Foi um compromisso firmado, um pedido da desembargadora e também foi um pedido dela para o Estado que as faltas de hoje não sejam computadas, que os trabalhadores que se apresentarem a partir de amanhã terão o seu abono, o seu ressarcimento das faltas imediatamente. 18 horas. André Meirelles e o governo do estado. A gente escutou a presidente do Sintean, que é a Ana Cristina. Agora, e a parte do governo do estado? Ele se posicionou? Uma posição oficial, uma nota oficial, até o momento ainda não teve esse posicionamento, né? O que a gente tem realmente é só a última decisão que teve, desses 8%, e também a gente não conseguiu aí a informação do porquê houve esse recuo, recuaram aí a fazer a primeira proposta, né? Que foi ali no dia 18 de maio, que foi apenas os 8%. Então a gente vai continuar acompanhando os próximos passos. Karine, Carlão. Ok. Obrigada pelas informações, André Meirelles. Boa noite, bom trabalho. Boa noite, André. 18 horas. Na última sexta-feira, um container caiu de um caminhão no viaduto Miguel Arraes, conhecido como viaduto do Detran, na zona centro-sul de Manaus. O container atingiu um poste e os destroços caíram num carro, mas ninguém ficou ferido. Carlão, por muito pouco não teve uma tragédia. O vídeo com essas imagens viralizou aí na internet, todo mundo comentando. Enfim, para evitar novos acidentes envolvendo veículos pesados, o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana fez blitz hoje de manhã na Avenida Djalma Batista. O total de 31 motoristas foram multados. Vamos acompanhar os detalhes agora com o Rodrigo Soares. Um grande acidente de trânsito foi registrado na última sexta-feira na Avenida Darcy Vargas, bairro Parque 10, zona centro-sul de Manaus.
Um container acabou se desprendendo de uma carreta que passava pela parte superior do viaduto da Recife. Quando fez a curva para acessar a Avenida Efigênio Salles, o container acabou caindo de cima do viaduto. Ninguém se feriu. Para evitar novos acidentes envolvendo veículos pesados, na manhã de hoje, o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana esteve na Avenida Djalma Batista fiscalizando a circulação, documentação e estado de conservação de veículos pesados que transitavam na avenida sentido bairro Centro. A operação resultou em 33 veículos autuados e 31 motoristas foram multados por dirigir sem cinto de segurança e 2 veículos pesados por transitar dentro do horário de restrição de circulação no local. Segundo o diretor de operações do Instituto Municipal de Trânsito, Stanley Ventilari, as fiscalizações continuam visando maior segurança no trânsito da capital. 31 veículos autuados por conta dos condutores não estarem utilizando o cinto de segurança e 2 veículos transitando na zona máxima de restrição de circulação fora do horário permitido. Então essa é mais uma medida do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana com o objetivo de garantir a segurança viária, principalmente no que diz respeito aos veículos pesados. Então, os condutores devem ficar atentos, principalmente os condutores de veículos pesados, que devem manter a revisão dos seus veículos atualizado para que a gente não tenha nenhum problema de acidente e sempre manter as condições de circulação desses veículos dentro da legalidade. A conservação, principalmente desses veículos, é um fator primordial para que a gente evite maiores tragédias com esse tipo de veículo na cidade. Então fiquem atentos, porque nós iremos intensificar a fiscalização para esses veículos em todas as zonas da cidade. Segundo o Instituto Municipal de Trânsito, as fiscalizações das normas de circulação de veículos pesados são diárias e acontecem em diversos pontos da cidade. Motoristas e população em geral que tenham interesse em denunciar veículos que, mesmo com as regras de circulação, insistem em trafegar em determinados locais e horários com restrições, podem acionar o Instituto Municipal de Trânsito pelo telefone 0800 092 1188. Circular com veículo de carga em local e horário não permitido pela regulamentação em vias com restrição é infração média, com multa no valor de R$ 130,16, além de 4 pontos na Carteira Nacional de Habilitação. Rodrigo Soares para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 6h51. Chegou a hora da gente falar sobre os assuntos da política local, os bastidores da política amazonense. Com ela, a jornalista Cíntia Blink. Cíntia, muito boa noite, Cíntia. E o prefeito de Borba, Simão Peixoto, teve uma nova derrota. Agora no Supremo Tribunal Federal. Conta pra gente. Boa noite, Karine. Boa noite, Carlão e todo mundo que está com a gente na 100.7. Pois é, o ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, ele vai ser o responsável aí por decidir se o prefeito afastado de Borba, Simão Peixoto, continua ou não preso em Manaus. O ministro ele foi sorteado para atuar aí como relator do habeas corpus que tramita na Suprema Corte. Peixoto foi preso na última segunda-feira, só relembrando, né, caso ainda não esteja sabendo ou não está lembrando, mas ele foi aquele que ficou foragido por 6 dias. Se entregou, né? Se entregou na última segunda-feira, 29, porque ele está sendo acusado de comandar uma organização criminosa em esquema de corrupção, fraude em licitação, lavagem de dinheiro e outros crimes aí no município de Borba. No lugar dele ficou o vice-prefeito, a Câmara Municipal de Borba empossou Zé Pedro Graça e, além do Peixoto, outras 10 pessoas, incluindo a esposa do prefeito, que também estava foragida junto com ele e se entregou na última segunda-feira, também foram alvos aí dessa mesma operação. Karime, Carlão. Ei, Blink, olha só, tem vereador de Manaus querendo vetar, olha só, cachê para artistas com músicas sobre sexo. É isso mesmo? É isso, sobre sexo e violência. É complicado, né? Tipo porque funk, Manaus... aquelas coisas assim? Eu não sei, não dá pra saber no projeto. Pode ser do funk da MC Pipoquinha a qualquer também. Coisa. Ao forró. Eu queria ser uma abelha pra beijar a sua flor. Quem que vai decidir? Quem que vai decidir o que é ou
ou não é conteúdo sexual ou não sexual. É porque Manaus tá ótima, né? Manaus tem problema nenhum, Manaus tá de boaça. E aí o vereador Roberto Sabino fez aí essa proposta para proibir artistas que têm músicas que incentivem a violência e a sexualização de receber cachê público. Sendo assim, o passo a passo de Manaus vai ficar bem comprometido, porque qualquer música, dependendo do que você quiser ver, você enxerga aí. Tem o contexto, Quem que vai definir isso, não fica claro gente? No projeto. Dá muita brecha para muita coisa. Como, né? E aí, não tem data para essa votação, tá? Os vereadores vão ter que apreciar ainda, por enquanto é um projeto de lei que foi proposto, mas quem sabe o que vai ser disso no futuro. Claramente, se quer agradar a parte conservadora da população de Manaus, mas não sei se está funcionando. Karime, Carlão. Tá confuso, isso sim. Cíntia, como você sempre fala, 2024 já está aí, né? São 2 anos e 1 aqui. A esquerda está em disputa interna para saber quem será o candidato a prefeito de Manaus. Conta pra gente, Cíntia. Pois é, o deputado Sinésio Campos, ele está sinalizando aí que vai lançar a candidatura própria para a prefeitura de Manaus. Sinésio Campos, que é do Partido dos Trabalhadores, PT. Ele fala aí da necessidade do PT se consolidar como uma força política aqui no estado e que ele enxerga ou uma candidatura própria, ele se candidatar para prefeito, ou um outro nome do estado, mas do PT. Aí a esquerda, que não está unânime, vem também Heron Bezerra, do PCdoB, que também já se colocou aí na disputa para o cargo de prefeito em 2024. Ele declarou recentemente que o Partido Comunista do Brasil, PCdoB, terá um papel de protagonismo na eleição e a gente espera aí para ver. Olha aí. Era isso, Karime, Carlão. Obrigada pelas informações. Cíntia Blink, boa noite, bom trabalho. Amanhã. Tchau. 6h55, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo para esta noite de terça-feira com ela, Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, chuva rápida durante a noite e a madrugada. A mínima prevista de 24 graus, a máxima pode chegar a 31 graus. A umidade relativa do ar fica entre 60% e 97%. Mix. 18 horas. Esporte. E é com ele, Cid Soares. Chega junto, Cid. Lindo. Saudações rubro-negras. Tá feliz da vida, Cid? Lindo. Acho que não. Comum pra gente, né, A gente vai Cid? chorar com um negócio desse. Não dá pra chorar, mas também rir não dá. É massacre, é coisa violenta, não dá. Não, pelo menos o Vasco fez um golzinho. Estamos falando de ontem do jogo, né? Conta pra gente os detalhes. Vamos lá então, olha, eu vou começar aqui deixa eu começar por Manaus. Vamos. Hoje o prefeito Davi Almeida, ele assinou o termo de patrocínio que garante o aporte de 2 milhões para os times de futebol Manaus Futebol Clube e Amazonas Futebol Clube, que representa o nosso querido estado na Série C do Campeonato Brasileiro. E Davi Almeida explicou que esse investimento aí nos clubes tem como objetivo, né, colocar um representante do estado na elite do futebol nacional. Espero que aconteça. Amazonenses e paraibanos vão se enfrentar aí no jogo marcado para as 16 horas de amanhã no estádio Carlos Amit, aqui em Manaus. Estamos aí a ponto, né, um ponto que separa os dois times na tabela de classificação. Portanto, Amazonas e Paraíba amanhã às 4 da tarde, Carlos Amit, jogo marcado. Massacre de ontem, como você falou, no Maracanã, Flamengo espancou o Vasco da Gama por 4-1. Espancou? Tava 4-0, só fez um golzinho no segundo tempo. Foi feio, espancado, Carlão. né? Foi espancado. Bom, o Flamengo subiu 2 casas aí, chegando à 5ª colocação. Vasco agora fica na lanterna, 19º. Será que cai de novo? Não é possível. Mas enfim, logo depois da derrota, alguns torcedores do Vasco foram protestar lá em São Januário. O grupo, né, disparou bombas, fogos de artifício, pedra, garrafa, bomba, tudo. Eita. Portão principal do estádio. A polícia militar foi acionada e dispersou os manifestantes. Lugar de chorar não é lá, é a polícia feminina. Mas enfim, a direção do clube decidiu manter a comissão técnica e por isso mais bronca ainda para amanhã. Aguenta, hein? E na Libertadores, né, o Monagas para o Deportivo Pereira, 7 da noite hoje, mesmo horário tem Atlético Paranaense que encara o Libertad e tem ainda Boca Juniors e Colo-Colo às 21 horas. No mesmo horário, o Atlético Mineiro pega o Alianza Lima e ainda tem Melgar e Patronato, Bolívar e Cerro Porteño, tudo isso às 23 horas. Série B do Campeonato Brasileiro nos oferece Ponte Preta e ABC às 7 da noite, Chapecoense e Vila Nova, Tombense e Vitória, todo mundo jogando no mesmo horário.
Dá tempo para falar treta? Dá, né? Sim. Olha, treta. Em julgamento realizado nessa terça-feira aí, a 5ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva suspendeu por 720 dias e multou em 50 mil o lateral Mateuzinho, atual jogador do Cuiabá. Ainda é aquele rolo lá de... Enfim... Do quê? Esquema de manipulação de resultados. A manipulação ainda está valendo pela manipulação de resultados dos jogos aqui no Brasil. A confusão não acaba nem fica pouca. Apostas. Enfim, Copa Sul-Americana. O Botafogo encara o LDU Quito às 10 da noite e acabou, é isso. Valeu, Zaço, Cid Soares. Até amanhã. Até amanhã, Cid. 6h58, você está no melhor mix do Brasil. 18 horas. Seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Em 2022, mais de 8 mil pessoas foram vítimas de crimes violentos, letais e intencionais na região da Amazônia Legal. Ou seja, mais de 8 mil foram vítimas de homicídios dolosos, latrocínios e lesões corporais, seguidas de mortes. Os dados são do estudo Segurança Pública e Crime Organizado na Amazônia Legal, divulgado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O Amazonas foi o estado que apresentou a maior taxa de crimes violentos, letais e intencionais no ano passado. Foram 1.432 assassinatos em 2022. Os números indicam que as forças de segurança pública e fiscalização ambiental na região não têm dado conta de combater o crime organizado. A região é a que tem menos delegados de polícia por quilômetro quadrado, ou seja, quase nada mudou depois da repercussão internacional dos assassinatos de Dom e Bruno. E a população continua à mercê dos criminosos que atuam no narcotráfico, no garimpo e na destruição da floresta. 18 horas. Para 7 horas, Karime, finalizando mais uma edição do 18 horas. Boa noite. Boa noite, um beijo, até amanhã. Beijo, até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.